Raquel. Me diz aí se o som tá bom ou se tá alto. Deixa eu aumentar o microfone aqui um pouquinho. Oi, Gustavo. Tá ouvindo a música? Me diz aí se a música tá boa, se tá alta, se tá baixa. Hoje eu escolhi uma musiquinha brasileira. Só violão. Ah, que bom. Vamos esperar o pessoal entrar. Tá baixo, Raquel? Vou aumentar um pouquinho. Agora ela acabou mesmo. Vai começar a outra, vamos ver. Vê se agora tá bom. Tá baixo ainda, Raquel? Oi, Andréia. Ah, que bom. Oi, amiga. Vou aumentar mais um pouquinho, Raquelzinha. Mas se ficar muito alto, você me avisa. Oi, Eide. Oi, Rosângela. Então tá bom. Se dá pra escutar o fundo, tá bom. Oi, Rosângela, tá boa? Vamos esperar mais 5 minutinhos para ver se o pessoal entra, para a gente começar a falar. Tudo ótimo, tudo tranquilo. Hoje vamos falar sobre um tema que eu gosto muito, né? Que eu adoro astrologia, mas eu amo também florais de bar. E é realmente uma história muito interessante, a história do Dr. Bar. E a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Vocês já usaram floral? Alguém aí já usou floral na vida alguma vez? Faz uso? Costuma usar sempre ou nunca ouviu falar?
Nunca usou, Gustavo? Logo você, um doador de Diksha. Vocês dois, né? Pessoal que vive junto na energia, já devia ter usado. Vamos experimentar. Vamos experimentar. Vocês vão ver como é bom, como dá resultado. É bem interessante. E você sentia resultado, Rosângela? Comigo sempre funcionou muito. Eu sempre estudei muito os florais e sempre usei muito também. Fica preocupado não que eu vou entrar na produção rapidamente. E por incrível que pareça, aqui em Portugal eu tô tendo certa dificuldade de encontrar farmácia de manipulação como tem lá no Brasil, que a gente encontra a farmácia que manipule floral com muita facilidade. Aqui em Portugal eu já tô achando um pouco difícil. Na Espanha eu tô achando mais facilidade, eles entregam aqui também. E o floral é produzido na Inglaterra, né? O interessante é que você não precisa estar doente, né? Ou enfermo para poder usar o floral, né? Você faz uso do floral para se manter equilibrado, né? Porque no nosso dia a dia a gente tem uma série de questões que desequilibram a gente, né? E a gente tendo o floral à mão, né, feito pra gente, a gente sempre pode estar mais equilibrado, né? Eu vou esperar mais 2 minutinhos pra gente começar, tá? Eu também vi que tem uma em Lisboa, mas não achei. Eu mandei e-mail para várias e não achei facilidade, assim, porque normalmente onde manipula floral é farmácia de homeopatia, né? E não encontrei muitas e as que eu contactei não manipulam. Aí aqui a farmácia do Rosário, ela se utiliza de uma farmácia de manipulação, mas com certeza ela ganha em cima também, né? E já me disseram que no Porto tem uma farmácia de manipulação muito boa, que talvez tenha floral lá, e que eles mandam pelo correio. Vamos ver, né? Mas eu vou resolver essa questão. Se eu não encontrar, eu vou passar, eu vou comprar as essências e vou passar a fazer aqui, que vai ser mais fácil, né? Hoje eu escolhi uma musiquinha brasileira pra gente, né? Um violão. Bom, então eu vou começar porque são 6h10 e aí o pessoal vai chegando, né? Então, florais de bar e astrologia. Primeiro eu vou falar de florais de bar e depois eu vou falar como é que os florais de bar e a astrologia se relacionam, né? O Dr. Bar, né? O Dr. Edward Bar, ele dizia que para não nos fixarmos na doença, mas para lançarmos um olhar cuidadoso em como o paciente vê a vida. E
E aí, o que são os florais de Bach, né? Os florais de Bach, eles são compostos extraídos de flores, né? Eles são tratados, eles são indicados para tratar as nossas emoções e ajudar a equilibrar as nossas disfunções comportamentais e mentais, né? Ele fortalece a relação entre a nossa mente e o nosso corpo. E eles complementam também tratamentos de saúde, né? Às vezes a pessoa está doente por algum motivo, fazendo um tratamento na medicina tradicional. O floral ele tem a capacidade de complementar esse tratamento, né? Ajuda a prevenir doenças, a equalizar relações questões relacionadas à nossa personalidade, né? E é aliada na busca do autoconhecimento, e ficou alto. E quando a gente está falando de autoconhecimento, a astrologia também busca o autoconhecimento, né? Então a união dessas duas ferramentas eu acho muito interessante e muito fundamental, né? E quem era o Dr. Edward Bach, né? Ele era um médico inglês, um bacteriologista e um patologista. E ele sempre foi, desde pequeno, desde criança, que ele queria ser médico. Ele, desde muito pequeno, já dizia que ele ia ser médico. E ele tinha a saúde muito fragilizada. Ele tinha uma doença que ninguém sabe ao certo qual era, mas que sabe que era de intestinal, né? Não se sabe se era um câncer, se era alguma doença que na época não se conhecia bem, né? Na década de 20, 30. Então, ele usou muito os florais a seu favor, né? Testando em si mesmo a descoberta em função das doenças que ele tinha, né? E ele acreditava muito nos fatores psicológicos mentais, e o estado de espírito são os grandes causadores das doenças, né? Ele foi trabalhar num hospital de homeopatia, e lá ele trabalhava na clínica de patologia, né? E lá ele se encantou com o estudo, né, da homeopatia, porque para ele foi uma descoberta muito grande quando ele soube, conheceu a história do Samuel Hahnemann, que é o papa da homeopatia, e que ele já falava que a gente teria que ver o paciente como um todo e não só a doença do paciente. Então ele se encantou com isso. Isso foi um pensamento que impressionou muito ele, que levou ele a desenvolver os estudos dos florais, né? E a própria homeopatia já sustenta, né, a questão de que os fatores psicológicos e o tratamento da pessoa como um todo é muito importante, né? Então, o Bach, ele tinha, e aí dentro desse estudo dele, ele tinha a convicção que a humanidade como um todo era composta de 12 tipos e de grupos definidos. Isso depois de muito estudar e muito ver as práticas homeopáticas, ele, muito intuído também, porque toda a prática dos florais não tem comprovação científica como se faz com remédio, né? Que se fazem testes, e agora, como a gente está vendo aqui na questão da pandemia, se fazem testes cegos e testam pessoas, umas tomando placebo, outras tomando o remédio mesmo, né? Não, o floral não tem esse tipo de comprovação científica, ele é absolutamente intuitivo, né? E o Bach, então, assim, na intuição dele, ele criou essa tese, né? Para ele definiu que a humanidade era composta de 12 grupos, né? 12 grupos definidos, tá? E todos os indivíduos da humanidade pertencem a esses 12 grupos com diferentes traços de caráter e de personalidade e de temperamento, né? O Bach também observou que esses vários tipos se tornavam especialmente evidentes quando eles estavam doentes, né? Eles externavam esses 7 tipos que eu vou falar para vocês daqui a pouco
quando eles ficavam doentes, quando eles começavam a passar para um lado negativo, né? A ter energias negativas no organismo deles, né? Eles expressavam mais esses 12 tipos que ele fala. E então, no início do trabalho do Bar, ele só trabalhava com 12, né? Foram essas 12 primeiras essências que ele usou, esses 12 remédios, né? Que foram descobertos entre 1928 e 1932, e que ele corresponde, esses 12 remédios, a 12 estados mentais, né? Desses 12 tipos de pessoas que ele considera que a humanidade existe, né? E aí o Bar, ele compreende, né, que ele compreendeu que grandes médicos, né, do passado, já do século passado, já tinham falado, né, que a cura de todas as doenças estava na natureza, né? Ele foi juntando, né? Ele foi juntando a homeopatia com esses médicos mais antigos, que ele considerava, né, que mais voltado para a parte fitoterápica, né? E ele juntou tudo isso e foi usando a intuição dele, porque ele era muito intuitivo, e chegou às essências dos florais, né? Hoje, a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, ela considera os florais como um tratamento natural, tá? E no Brasil, os florais eles são considerados terapias integrativas complementares, que eles chamam de TIC, né? E podem ser usados. No Brasil, parece que o SUS já faz utilização dos florais como tratamento complementar de algumas doenças, né? E aí, desses 12 tipos, né, que o Bar trata, ele considera que a gente deve tratar a doença, mas através da personalidade da pessoa, da índole e do temperamento dela, né? Ele fazia uma análise, né? E a gente, quando vai falar de floral, a gente faz essa análise da personalidade e do temperamento dos pacientes, né? E os 12 estados, né, de ânimo que ele descobriu, os 12 estados mentais principais que ele descobriu, que foi os 12 primeiros remédios, são os seguintes, olha. O primeiro é o medo, o segundo é o temor, o terceiro é a tortura mental ou a preocupação, né, aquelas pessoas que ficam pensando a mesma coisa e preocupadas o tempo todo. A indecisão, né, aquelas pessoas que não conseguem decidir de maneira nenhuma. A indiferença, ou a pessoa que fica enfadonha, né? Nada satisfaz a ela, então ela é indiferente. As pessoas que têm dúvida e desânimo, o excesso de preocupação com os outros, a fraqueza, a falta de confiança em si mesmo, a impaciência, o excesso de entusiasmo e o orgulho ou a insociabilidade, né? Aquela pessoa que se acha boa demais e não consegue se socializar com os outros, né? E ele também concluiu que a gente se distancia, né, da nossa... A gente tem que interagir com a nossa alma e com a nossa personalidade. E quando a gente se distancia, a nossa alma se distancia da nossa personalidade, o nosso eu superior se distancia do nosso eu inferior, né? A gente, quer dizer, ao contrário, né? A gente se distancia do nosso eu superior, a gente começa a ficar doente, porque a gente começa a vibrar negativamente, né? As emoções, as nossas emoções, e quando a gente está muito mais voltado para a nossa personalidade e se começa a vibrar nessa energia negativa, as nossas emoções começam a causar na gente as doenças, né? Ela vai criar um desequilíbrio, porque a gente vai começar a ter muitas emoções negativas, e aí a gente pode começar a gerar problemas de saúde, né? Então, os florais de Bar, eles servem para reequilibrar o indivíduo, considerando a atuação energética do composto das flores, né?
Então, o distanciamento entre o eu superior e o eu inferior, eles geram, de acordo com Barr, 7 defeitos do homem, né? 7 defeitos que são o orgulho, a crueldade, o ódio, o egoísmo, a ignorância, a instabilidade e a ambição, né? Esses são os 7 defeitos que criam essas emoções negativas na gente, né? Então a gente tem 2 problemas, né? Porque a gente se afasta do nosso eu superior, a gente se afasta da nossa alma, se afasta da nossa missão e começa a usar só o nosso eu inferior, a nossa personalidade. E a gente ainda está num mundo muito material, então a gente começa a vibrar, a gente começa a viver essas coisinhas que fazem parte da gente, o nosso orgulho, a nossa crueldade, a gente fica com raiva das pessoas, a gente é egoísta, né? A nossa ignorância, né? E a nossa instabilidade também, né? Que tem muitas pessoas que reagem a coisas de maneira que a gente nem acredita que possa. E a nossa ambição, né? São quase os 7 pecados capitais do Barr, né? E aí, Barr, em todo nesse estudo que ele fez, ele começou com aqueles 12 primeiros, né? Que é os que a gente trabalha mais na astrologia, mas ele desenvolvendo isso tudo, ele chegou uma época da vida dele que ele resolveu sair do hospital que ele trabalhava, né, no hospital de homeopatia. Ele também era uma pessoa muito doente, né? Ele teve muitos problemas de saúde, tanto que ele morreu por volta dos 50 anos, muito jovem, né? E ele resolveu se retirar e ir viver no interior da Inglaterra, onde lá existe o centro de Barr, que é na casa onde ele morava, e lá ele se dedicou full time a estudar as flores ao redor, no campo, e ele chegou às 38 essências dos florais de Barr, que são divididas em 7 grupos, né? Esses 7 grupos, eles falam de emoções negativas, né? Eles correspondem a emoções negativas, emoções que nós começamos a vibrar quando a gente está nessa condição longe da nossa alma, vivendo mais o nosso eu inferior, sofrendo com esses pecados, com esses defeitos e que fazem com que a gente vibre negativamente, né? Dentro desses grupos que eu vou falar para vocês agora, tem uma série de variações, né? São 38 remédios divididos entre 7 grupos. Em cada grupo desses que eu vou falar, vai ser interessante, porque quando a gente falar do grupo do medo, então tem vários tipos de medo. Medo de coisas conhecidas, medo de coisas desconhecidas. Do grupo da indecisão, tem pessoas que não conseguem decidir nada, mas tem pessoas que decidem e depois ficam em dúvida e aí vão perguntar a todo mundo o que deveriam ter feito, e é bem interessante. Então, os 7 grupos são o grupo do medo, o grupo da falta de interesse pelas circunstâncias atuais, né? Que é aquela pessoa que fica, que para ela nada interessa a ela fica, se sente muito perdida. O grupo da indecisão e da insegurança é esse que eu falei agora há pouco, né? Que a pessoa está sempre em dúvida, ela nunca tem certeza, se ela decide, ela não acha que decidiu corretamente, e aquelas que não conseguem decidir de forma nenhuma, elas não decidem. E quanto mais elas perguntam, mais dúvidas elas têm, né? Tem o grupo da solidão, que é aquelas pessoas que, por mais que estejam num grupo de pessoas em volta de amigos, elas sempre se sentem sozinhas, né? Tem o grupo da hipersensibilidade às influências e às opiniões, são aquelas pessoas, não é que elas sintam dúvida, né? Não é, tem diferença em relação ao grupo da indecisão e da segurança, é porque elas se sentem magoadas, né? Elas ficam muito magoadas e umas não guardam rancor e outras guardam rancor. Esse grupo é muito interessante. Tem aquele grupo
do desalento e do desespero, né, que normalmente é muito voltado para as pessoas que estão em depressão. E tem o grupo da preocupação excessiva, e aí esse grupo também, ele se preocupa com ele se preocupa com a família toda, ele perde muita energia vibrando nessa preocupação, que na maioria das vezes não tem fundamento, né? E tem um outro remédio que chama-se Rescue Remedy, que é o remédio, que esse é um remédio recomendado para as emergências, né? Quando a pessoa realmente está num estado de choque, quando ela realmente está passando muito mal, ou quando ela surta ou por algum motivo. Esse é uma combinação que o Dr. Barr fez, que mistura cinco essências, né? 5 remédios ligados e que tem um efeito muito interessante. Esse é muito interessante assim quando a pessoa tem medo de andar de avião, que ela pode tomar esse remédio durante a viagem, quando ela vai fazer um exame, eu, por exemplo, detesto, né, ressonâncias e tomografias, quando vai fazer um teste que está muito nervosa, vai fazer uma entrevista de emprego. E esse Rescue Remedy, ele vende já pronto, né? Aqui, por exemplo, se você for no celeiro, ele já vende lá pronto para quem precisar comprar. E lá no Brasil, com certeza, também deve vender, né? E afinal, como é que funcionam, né, os florais de Bar? Então, o embasamento prático do floral de Bar é o potencial energético das flores. Ele se baseia na energia que vem das flores, né? E nas propriedades vibracionais das flores. Então, elas ajudam a harmonizar e traz um bem-estar mental, emocional e físico também, né? Elas são, eu vou falar agora como elas são feitas e a energia que elas deixam na água ou na fervura, dependendo da forma como ela é feita, elas são transferidas para uma composição e é a energia das flores que tem essa capacidade de equilibrar a gente, né? Ela realinha as vibrações, tá? E traz e tenta, ela trabalha com afirmações positivas e com vibrações positivas, né? Uma forma de amenizar aquelas vibrações negativas e até acabar com as vibrações negativas que a gente está usando, né? Então, os florais, eles são feitos de 2 formas, né? Eles são extraídos, as flores são colhidas e eles são tratados de 2 maneiras. Na forma solar, né? Aquelas flores são colocadas num vaso de vidro e ficam expostas ao sol durante 3 horas, né? E depois aquele vidro com aquela água já energizada, que é uma água mineral, né? Ele vai para um tratamento que a gente chama de tintura-mãe, e tem os florais que são feitos por ebulição, né? Que são fervidos, que são outros tipos de plantas que não são flores, né? Que são fervidos por meia hora. E essa água também, ela sofre um tratamento, né? Elas são diluídas e elas são colocadas em conservantes, que podem ser álcool, cereais, o brandy, o conhaque, e ainda para quem tem... Porque a gente não pode tratar com esse tipo de conservante nem as crianças, nem os animais, nem as gestantes, as plantas e as pessoas que são viciadas, né? ou em drogas ou em bebida, né? O floral delas tem que ser feito com glicerina, tem que ser solicitado na formulação que não tenha conservante alcoólico, né? E essas tinturas mães, que são conseguidas através desse tipo de extração da energia e a vibração das plantas, eles são feitos, né, num vidro âmbar, né, que ele tem que ter um vidro escuro para não perder as propriedades, e receitados
feitos especificamente para cada um, né? E quais são os principais benefícios, né? Os florais, eles são naturais, com exceção do conservante, basicamente a gente tem água, né? Eu esqueci de falar que tem um floral interessante que ele não é feito nem de planta, nem de casca de árvore, nem de folhas. Ele é feito de água, ele é o rock water, que ele é feito de água da fonte, né? Que não é uma água pura, que não é tratada, e que ele tem o objetivo de fazer com que a gente encontre o nosso propósito, né? Eu costumo dizer que ele é meio água mole e pedra dura, né? Tanto bate até que a gente consegue descobrir qual é o nosso propósito, né? Bom, os florais eles podem ser usados em qualquer pessoa, né? Diante da recomendação de profissionais, né? Dos terapeutas ou dos médicos que se dedicam a isso, ou aos homeopatas, né? Eles ajudam no tratamento de doenças como ansiedade, depressão, são alternativas para lidar com situações estressantes que gerem sentimentos negativos ou como aquelas situações de emergência que eu já disse que o Rescue Remedy consegue ajudar, né? Trabalham as emoções e não a doença, porque a terapia floral acredita que a doença é resultado das nossas emoções que estão em desacordo, em desalinho ou estão negativas, né? A pessoa não precisa estar doente para se utilizar do floral, né? Para se beneficiar do floral, ela pode ter um floral feito para ela, de acordo com, e aí no caso da astrologia, de acordo com o mapa astral dela, para que ela use sempre, né? Para que quando ela se sinta um pouco desequilibrada, ela utilize, né? Ela não precisa estar doente para utilizar, né? E é muito importante destacar que os tratamentos de floral, eles não dispensam tratamento médico, né? O floral, ele vai tratar a causa emocional, não a causa física. Quando a pessoa está doente, ela precisa realmente do auxílio de um profissional médico, né? E quais são os métodos do diagnóstico, né? Existem várias formas de fazer diagnóstico que vários terapeutas florais utilizam, né? O terapeuta puro e simples costuma fazer uma entrevista, né, com aconselhamento, onde o paciente recebe um questionário com perguntas, onde ele tenta se identificar, né? E tem outras técnicas vibracionais, tem terapeuta que usa a cineologia, né, que é teste muscular, e tem a radiestesia também, para quem trabalha com esse tipo de terapia, né, com o pêndulo. Tem uma outra maneira também, que para quem é intuitivo, que é a sensibilidade direta pelas mãos ou pela ponta dos dedos. A pessoa vai passando a mão na lista e vai sentindo a vibração para aquela pessoa, né? Isso é mais para uma pessoa que é mais conectada, né? Mais médium. E tem também pessoas que fazem através do tarô, e tem também análise do mapa natal e dos trânsitos, né? Que é o meu caso, né? Então, como é que você faz a relação, como é que aconteceu essa correspondência entre a astrologia e os florais de Bach, né? Então, esses 12 remédios que correspondem a esses 12 tipos de pessoas, eles não foram por acaso, né? Porque eles também correspondem aos 12 signos do zodíaco, né? Então, o tipo emocional de cada um desses 12 remédios, ele é muito parecido aos 12 tipos que os signos têm, né? Então, as características de personalidade dos signos e desses 12 grupos que o Bach separou como sendo os tipos que existem na humanidade, eles se casam
na astrologia. Então, por exemplo, quando a gente fala do primeira pessoa do grupo do medo, né, a gente fala, e aí a gente tem que ter atenção de que a gente está falando de características negativas, tá? Nós não estamos falando da qualidade, porque na verdade a gente vai trabalhar são as dificuldades, né, os aspectos não tão bons para transformar eles em positivo. Então a gente olha e analisa as características ruins, né? Ruins, mas as características negativas do signo, né? Então, o primeiro grupo, que são aquelas pessoas que vibram no medo, que são essa personalidade, são do signo de Capricórnio, né? A correlação é essa. O segundo do terror é o Peixes, né? Porque o Peixes, quando o signo de Peixes e quando está vibrando negativamente, a única coisa que ele pode pensar é em fugir. Ele fica ele fica tão aterrorizado que ele foge, ou ele se envolve com drogas, ele não consegue ver a realidade, né? O terceiro grupo é a tortura mental e a preocupação, é o signo de Sagitário, tá? Depois a gente tem o quarto, que é a indecisão, que é o signo de Libra, né? E quem é libriano às vezes sabe como é difícil ser uma pessoa decidida, né? Depois o quinto grupo é de indiferença, é o Câncer, né? E aí a gente fala que o Câncer realmente, quando fica magoado, ele realmente se torna uma pessoa indiferente, né? O sexto é a dúvida e o desânimo, é o Touro, né? O Touro, quando vibra o seu lado negativo, ele realmente se torna uma pessoa muito preguiçosa, né? Ele tem muita dificuldade de se animar para fazer as coisas, né? O sétimo é o excesso de preocupação com os outros, né? Que é o Escorpião, e aí ele vibra no lado não positivo de ter que controlar as pessoas, né? Isso para ele, esse controle é muito importante, né? O oitavo grupo é o grupo da fraqueza, são os virginianos, né? O nono é a falta de confiança em si mesmo, que é os Gêmeos. O décimo é a impaciência, e esse é fácil, né? Que é o Áries, né? O impaciente de tudo. O 11º é o excesso de entusiasmo, que é o Leão, né? Aquela questão do Leão de se achar, né, muito, muito, quando empina o peito, né, e se acha o bonzão, né? E o 12º é o orgulho e a insociabilidade, que é o signo de Aquário, né? Quando ele começa a vibrar negativamente, o aquariano tende a ser muito orgulhoso, tende a transitar no signo oposto, né, que é o Leão, né? E aí alguns astrólogos, eles fizeram muito, trabalharam para estabelecer essa correspondência da astrologia dos florais de Bach, que foi o Peter Damian, que é um americano, e o Tito Maciá, que é um espanhol, né? O Tito Maciá, ele até fala de um provável encontro do Dr. Bach com o astrólogo Rudolf Steiner, né? Ele tem até no livro dele, que é esse livro que eu gosto muito, que é Astrologia e Terapia Floral, ele fala de um encontro entre o Rudolf Steiner e o Dr. Bari, que ele participava de algumas conferências dele, e que o Rudolf Steiner tinha previsto que ele teria essa descoberta, que ele descobriria os florais de Bach, né? E os florais, eles são usados para curar, né, como a gente já falou, pela ação agindo sobre o caráter e a personalidade, né, e a mente do paciente. Então, se a gente combinar esses 12 remédios com a astrologia, a gente pode determinar um remédio astrológico de manutenção para uma pessoa, né? A gente analisa o mapa natal, né? E faz uma fórmula personalizada para que a pessoa tenha
E aí esse remédio de manutenção ele é focado nas características. Existe uma forma de calcular, né? A gente faz uma análise de Sol, de ascendente, dos aspectos mais importantes de Mercúrio e de Saturno e faz um floral específico para essa pessoa, né? Em cima daquelas dificuldades, daqueles desafios de personalidade que ela tem no mapa dela, né? E também existem os florais para os estados transitórios, né? E aí a gente analisa os trânsitos atuais, o céu, né? Nesse momento em cima do mapa natal da pessoa. E aí a gente faz um outro remédio, e aí esse é talvez mais para quando a pessoa está passando dificuldades ou alguns trânsitos que são um pouco pesados, tá? E a terapia floral, ela foi assim tão as pessoas gostaram tanto, e as pessoas que estudaram e desenvolveram terapias e terapeutas, que foram criados vários outros tipos de florais, né? Hoje a gente tem florais de flores da Inglaterra, que não são os florais de Bach, você tem os florais californianos, você tem os florais do Alasca, os florais da Austrália, e da Austrália são dois tipos diferentes de florais, né? Então, eu até já fiz uso de florais californianos, os outros eu ainda, o do Alasca, da Austrália e da Inglaterra, eu ainda não usei. Eu ainda não tive a curiosidade de ver, porque eu acho o trabalho do Dr. Bach tão interessante, e toda essa visão de personalidade e essa visão de trabalhar o paciente como um todo, né? Que não tive tempo ainda de ir para esses outros florais, né? Eu sei que o floral californiano tem muito mais essências do que o floral de Bach, né? Ia requerer bastante estudo, né? Então é isso, gente. Eu agradeço, né? Vocês terem. Ah, não, tem o sorteio, né? Olha, então, 20 pessoas participaram, participaram do post que eu coloquei, tá? Para ganhar uma análise astrológica de Sol e de Ascendente. Então, eu vou escolher uma aqui, não vou olhar. Apesar de que os papéis, ó, vocês podem ver, os papéis estão todos iguaizinhos, hein? Estão do mesmo tamanho, para não ter. Vamos ver quem foi que saiu aqui. Quem é a pessoa? Alda Dutra. E nossa amiga Alda. Tá aqui, ó. Aldinha, o próximo é seu. Gente, obrigada por vocês terem vindo, tá bom? E eu vou, durante a semana que vem, postar alguns posts rápidos falando do floral e do signo que se relaciona, tá? Para vocês poderem entender um pouquinho, tá bom? Beijo para todos. Tchau.